Fala galera, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos continuar a série Uma Questão, uma Revisão e uma Resolução aqui no nosso canal. E hoje nós vamos revisar ondulatória, tá? Vamos revisar alguns fenômenos ondulatórios, como isso pode cair no Enem, beleza? Então, começando a nossa revisãozinha, tá? A gente tem aí alguns fenômenos ondulatórios, que a gente tem a reflexão, a refração, a difração, a polarização, interferência, ressonância e alguns outros que a gente vai falar um pouquinho também. Então, vamos lá, o que seria a reflexão? Reflexão é a mudança de direção quando ela encontra uma superfície refletora. E aí, características importantes. O ângulo de incidência é igual ao ângulo da onda refletida, da onda emitida, beleza? Todas as ondas, né, as características são conservadas, então a frequência, velocidade, comprimento é preservado, beleza? E o ângulo, ele é igual. Já a refração, gente, é a mudança de meio. Então, olha só, ele vem do ar para o vidro e depois volta para o ar. E essa mudança de meio de propagação, que é a refração, ela vai sofrer um desvio na sua direção de propagação. E aí vamos lá, somente a frequência da onda se mantém constante e a velocidade e o comprimento sofrerão mudanças, beleza? Então isso ocorre na refração, essa mudança de meio. A difração é a capacidade de uma onda sofrer desvios quando ela encontra obstáculos. E o que seria isso? Uma pessoa está atrás do muro ou está falando, né? E essa onda vai sofrer desvio. E por quê? Esse princípio é o princípio de Huygens, né? E ele acontece porque ó, cada ponto frente de onda pode atuar como um novo emissor de onda. Então, ocorre essa nova emissão de ondas, beleza? Então, isso seria a difração. E a polarização funciona como um filtro de ondas, né? Somente algumas frequências ou direções de vibrações são selecionadas. E aí a gente tem um exemplo disso do óculos 3D, que ele seleciona ali algumas direções e vibrações de ondas, beleza? Aí a gente tem a interferência, que ela pode ser construtiva ou destrutiva, tá? Então, construtiva, quando a onda ela se soma, tá? E a destrutiva é quando a onda ela se destrói ali, beleza? E a ressonância, gente, é quando o sistema recebe energia de uma frequência igual à sua frequência natural de vibração. Então, eles vibram na mesma frequência, como você selecionasse as frequências que você precisa ali, beleza? E aí, vamos lá. A dispersão é a mesma coisa. A dispersão é um fenômeno de separação da luz, né? Então, vindo uma luz branca e ocorre essa dispersão. É como se fosse uma refração. Só que a dispersão é a separação da luz em vários espectros de luz, beleza? E aí, vamos lá, revisar a questãozinha. Vamos lá. Para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, contam com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é o quê? Então, olha só, a gente tem um morcego, né? E a gente tem uma presa aqui desse morcego. E ele começa a emitir essas ondas, né? E essas ondas vão bater lá na presa e elas vão precisar voltar. Quando elas voltam, é exatamente esse fenômeno que a gente está falando, que é o fenômeno do quê? Da reflexão da onda, beleza? Então ela vai e reflete, tá? Então esse é um exemplo de como isso pode cair na prova do Enem. Não é difração, difração. Se lembra aqui, ó, difração, beleza? É uma capacidade da onda sofrer aí desvios quando encontra obstáculos. Não é refração, que é a mudança do meio, não é dispersão, que é a liberação de luz policromática, e não é a polarização, né, que é a filtragem ali de algumas ondas específicas. E aí, mais uma questãozinha para a gente revisar. Essa daqui, ó, ao sintonizar onda de rádio AM, né, selecionar apenas, ó, o ouvinte está selecionando apenas dentre inúmeras ondas que chegam à antena receptora do aparelho. Então, ele vai selecionar algumas ondas ali. Essa seleção acontece em razão da ressonância. Então, ó, fenômeno da ressonância. Um circuito receptor com onda que se propaga. O fenômeno físico abordado no texto é dependente de qual característica de onda. E aí, vamos lá, características de onda, tá? A gente tem amplitude. O que seria amplitude? Ó? Amplitude é a distância de uma crista, né, até um vale. Isso seria a amplitude da onda, beleza? Aí, polarização. Polarização é aquele filtro que a gente faz. Aí, vamos lá, frequência. Ó. Quando a gente fala da frequência da onda, tá? Na ressonância, ó, é exatamente isso. É quando um sistema recebe energia, né? E a onda, com a frequência igual, ela vai gerar essa ligação. Então, é tipo um filtro para você selecionar a frequência que você quer. E é isso que você faz quando você tem o fenômeno da ressonância, beleza? Intensidade, gente. Quando a gente fala de intensidade, a gente fala de som, de
baixa frequência, o som forte e o som fraco. O som forte ele tem alta intensidade e o som fraco ele tem uma baixa intensidade. E a altura do som que está relacionado à frequência, ele está relacionado a som grave e som agudo. Então, sons graves, geralmente, são sons de baixa frequência e o som agudo são sons de alta frequência. Beleza? E por último, a velocidade da onda, que a gente usa aquela fórmula lá, V é igual a lambda F, né, que é o comprimento da onda, vezes a frequência. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse videozinho, dessa revisão, tá? De fenômenos ondulatórios. Se você quiser revisar mais, entra no nosso mentoria de grupo, que a gente faz revisões, a gente tem aulas, direcionamentos especiais para você que está se preparando para o Enem desse ano de 2026. Beleza? Então é isso, um forte abraço.